começar, né, nossa discussão aqui. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Aqui hoje, dentro das ações da Sociedade Paulista de Infectologia, em alusão ao Dia Mundial de Combate à AIDS, né, que foi dia 1º de dezembro, nós temos a segunda atividade nas terças com a SPI. Hoje, nós vamos discutir sobre prevenção, sobre PrEP, profilaxia pré-exposição ao HIV, e para isso nós temos duas pessoas aqui extremamente capacitadas para falar e discutir esse tema. Então já vou apresentar de imediato o doutor Álvaro Furtado Costa. O doutor Álvaro ele é infectologista, formado pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Atualmente ele trabalha lá como pesquisador, responsável pela residência médica, e também trabalha no CRT-DST-AIDS, também com pesquisa e também com assistência, né, às pessoas vivendo com HIV e também na prevenção. Além disso, ele é membro da diretoria da Sociedade Paulista de Infectologia e ele vai nos falar sobre a PrEP oral. E nós temos também a satisfação de receber aqui o Dr. José Valdez Madruga, uma pessoa que também atua há muitos anos na pesquisa e assistência, nos cuidados da pessoa vivendo com HIV e também na prevenção. O Valdez, ele é coordenador da Casa da Pesquisa do CRT-DST-AIDS de São Paulo, onde são realizados vários estudos clínicos relacionados a tratamento, a prevenção, a assistência de pessoas vivendo com HIV. O Valdez também ele é parte do Comitê Técnico Assessor do Ministério da Saúde e também é parte do Comitê Assessor para pessoas vivendo com HIV da Sociedade Brasileira de Infectologia. Então, queria agradecer muito a presença do Valdez e depois ele vai nos falar sobre PrEP injetável, PrEP de longa ação, né, que é um assunto hoje bastante interessante. Então, eu queria passar a palavra de imediato ao doutor Álvaro e agradecer a todos aqui pela reunião. Obrigado. Obrigado, doutor Paulo. Uma honra estar aqui nessa segundo webinar que vai falar do Dezembro Vermelho. Hoje a gente vai falar de um aspecto fundamental do controle da epidemia de HIV, que é a prevenção, e falar nessa primeira parte do nosso webinar sobre a PrEP oral. E é um assunto da pauta do infectologista há mais ou menos pelo menos 7, 8 anos no nosso país, desde que a PrEP foi implementada, a PrEP oral no nosso país. E o objetivo dessa aula é discorrer sobre os desafios da PrEP oral que nós temos no nosso país e no mundo, especialmente na implementação e na retenção de grupos específicos, mas também um dos objetivos da nossa aula é falar sobre o novo PCADT que saiu agora em 2024 e as atualizações que visam basicamente ampliar o acesso e facilitar realmente o segmento, o follow-up dos usuários de profilaxia pré-exposição. Vou colocar aqui minha apresentação, se ela está na tela aqui. Tá lá? Tá na tela a Perfeito, apresentação, gente? doutor. Maravilha. Então vamos lá. Então, como eu falei, o objetivo principal dessa primeira parte do nosso webinário é falar sobre a PrEP oral, os desafios e as atualizações do PCADT agora de 2024. Esses são meus conflitos de interesse aqui para a nossa aula. E quando a gente fala de pilares de prevenção para o HIV, nesses mais de 40 anos, desde a descrição dos primeiros casos lá nos anos 80, a gente tem um primeiro momento que a gente chama de prevenção 1.0, onde, basicamente, a prevenção era focada em uso de preservativos, em testagens e campanhas de saúde pública. A gente tem um segundo momento que começa em meados dos anos de 2010, e aí vem a PrEP oral, e vem essas estratégias associadas, o que a gente costuma falar de prevenção combinada, o tratamento como prevenção, o dogma indetectável, intransmissível, que também faz parte da nossa mandala de estratégias de prevenção ao HIV, e nesse contexto, os estudos de aprovação, que se foram realizados em vários, o Brasil fez parte de vários desses estudos que avaliavam a eficácia, a segurança da PrEP, isso é um assunto muito bem discutido, já não há dúvida da eficácia e da segurança, e agora a gente entra, desde 2015, com a aprovação pela OMS da PrEP, numa era onde o nosso grande desafio não é avaliar coisas que a gente já sabe, eficácia, efetividade populacional, mas sim
como a gente implementa a PrEP oral em grupos que nem conhecem muito bem isso, a persistência mesmo, quando o usuário começa o uso dessa profilaxia e a capacidade que a gente tem de reter ele em uso de PrEP, e grupos que sempre foram um desafio de prevenção, adolescentes, pessoas trans, outras populações vulneráveis. E na segunda parte do webinário, o Valdez vai falar do desafio e dos estudos das tecnologias injetáveis, aí, PrEP, representadas principalmente pelo cabotegravir e o lenacapavir. Camisinha nunca foi o único protagonista da prevenção. A gente tem muitos, esse inquérito antigo, lá de 2014, mais de 10 anos atrás, mostrando que a população brasileira sabe que preservativo é um dos principais métodos de prevenção de ST, mas que o uso sistemático de preservativo não é igual e apresenta enormes disparidades entre a população, sendo menos de 50% nesse inquérito feito aí há 10 anos atrás. Outros lugares do mundo realizaram o mesmo inquérito, avaliação, aí lá na Europa, foi feito isso também há mais ou menos uns 5 anos atrás, a questão da adesão ao uso de preservativos, mostrando que 68% dentro da população de homem que faz sexo com homem não tinha uma atividade anal sem uso de preservativo nos últimos 12 meses, mostrando realmente que a gente não pode ficar refém de uma única estratégia de proteção, e o Brasil já há muitos anos adota o modelo da prevenção combinada, inserindo várias estratégias, dentre elas a profilaxia pré-exposição, que vem como um grande pilar, mesmo quando a gente pensa agora no Dezembro Vermelho, falar de redução de quantidade de casos, de implementação para chegar nas nossas metas tão almejadas aí pela OMS, especialmente em casos, reduzir casos novos de HIV, que é um grande desafio ainda para o nosso país. A gente vai falar agora na parte epidemiológica, que nós temos uma epidemia estabilizada, que não cai casos, pelo contrário, alguns grupos até aumenta casos, e bem concentrado em algumas populações específicas, né? Então, falando do último boletim epidemiológico brasileiro, claro que é importante revisitar esses dados para entender quais são os nossos desafios em prevenção e que grupos a quantidade de casos novos vem aumentando no nosso país. Como eu falei, é uma epidemia bastante concentrada em populações vulneráveis, homens que fazem sexo com homem, pessoas trans, usuários de drogas injetáveis e trabalhadores do sexo, e a gente não vê a equidade caminhar quando a gente fala especialmente da única tecnologia que a gente tem, que é a PrEP oral, e essa equidade é fundamental quando a gente pensa em redução de coeficientes, né, de incidência de casos novos de HIV no Brasil e no mundo, né? Tá aí o último boletim, um recorte que mostra, né, na evolução do tempo os grupos, né, a população de homem que faz sexo homem, população heterossexual, vê-se nitidamente que os nossos grandes desafios para reduzir realmente a quantidade de casos novos vai se concentrar em grupos que a gente vê coeficientes de aumento nos últimos anos. HSH jovens, nos estratos de 20 a 24 anos e 25 a 29 anos, um grupo que talvez tenha maior prevalência de HIV, que não acessa a profilaxia pré-exposição, que são representados pelas pessoas trans, e qual é o desafio, como a gente consegue ampliar para os grupos que já usam e para os grupos que são muito invisíveis para a PrEP. Né? E no último PCADT, até de uma forma bastante interessante e necessária, se colocou a questão de usuários de chemsex como um grupo extremamente vulnerável com relação às infecções sexualmente transmissíveis, incluindo a infecção pelo HIV. Todo mundo aqui conhece as definições de PrEP, né? Vou só rapidamente passar por esse slide. Uso de antirretrovirais antes da exposição para reduzir o risco de aquisição do HIV. Essas estratégias elas caminharam para tecnologias orais, injetáveis, anéis, implantes. O futuro é bastante promissor e com muitas possibilidades. No Brasil, a gente teve a introdução no PrEP-SUS em 2018 da PrEP oral, representada pela combinação do tenofovir e a entricitabina, e a aprovação pelo FDA foi no ano de 2012 e o OMS em 2015. Ou seja, nós temos aí quase mais de 12 anos desde a aprovação da PrEP oral pelo FDA e pelo menos aí 6, 7 anos desde que o Brasil começa a implementação no SUS da profilaxia pré-exposição. E de forma bem resumida, no meu objetivo principal da aula, falar de todos os estudos que aprovaram, foram uma série de estudos, o Brasil fez parte, o IPREX, Voice, Proud, Hipergay, as cortes em países do mundo, que mostraram de forma muito clara, não há dúvida, da segurança e da eficácia dos estudos de fase 3. Depois, os projetos demonstrativos feitos na Austrália, o EPIC, o Getting to Zero em São Francisco,
E com muito orgulho eu vou incluir nesse slide, que eu sempre coloco nas minhas apresentações, a cidade de São Paulo, que a gente vai falar especialmente dos resultados aqui de São Paulo, que mostraram efetividade populacional. Quando eu implemento a PrEP, eu consigo melhorar os indicadores de HIV. E aí, temos outras tecnologias sendo estudadas, eu não vou falar muito sobre isso que o Valdez vai falar, mas o grande desafio, já que nosso tema é falar de PrEP oral, é a insuficiência de capilarização da PrEP oral no nosso país e no mundo. O acesso realmente ainda precisa melhorar. A meta do OMS até 2025 é que a gente tivesse 10 milhões de pessoas utilizando PrEP, não, provavelmente vamos ter dificuldade para alcançar esse indicador. E para que a PrEP chegue para as populações, tanto as populações que classicamente utilizam, mas também as populações mais negligenciadas, a grande discussão nos últimos anos é quais seriam as estratégias para que a PrEP chegasse de maneira mais rápida. Essas estratégias são várias: serviços de comunidade, farmácias, serviços de delivery, dispensação para múltiplos meses, telemedicina, serviços online, integração de serviços, especialmente para pessoas trans, uso de ferramentas rápidas. E o nosso último PCADT, agora de 2024, ele incluiu muitas possibilidades que vão conversar com o tema desse slide, de adaptação, para que a gente consiga fazer com que essa PrEP alcance um número maior de pessoas e que essas pessoas fiquem retidas tomando PrEP, porque são muitas barreiras. E um dos grandes objetivos dessa aula é falar como a gente vai vencer essas barreiras. Para isso, eu preciso, de forma definitiva, satisfazer as necessidades dos usuários e quebrar essas barreiras para que o acesso chegue e, especialmente, que continue fazendo uso da profilaxia pré-exposição. Esse dado foi extraído do site do PrEP Watch, que tem os dados globais. Esse dado mostra aí no último trimestre de 2024, 8 milhões de pessoas iniciaram PrEP no mundo até essa data, incluindo aí os países onde a PrEP está implementada nos programas nacionais. E lembrar que esse número são de pessoas que iniciaram, não de pessoas que ficaram retidas. Muitas dessas pessoas nem continuam a tomar PrEP ou pararam, ficaram retidas na linha do cuidado do segmento da PrEP. Então, 8 milhões de pessoas iniciaram PrEP até o ano agora, nesse trimestre de 2024. O dado brasileiro, esse é também extraído do site lá do Ministério da Saúde, né? Vai mostrar mais de 200 mil pessoas iniciaram, né? A gente passou de 100 mil usuários que estão usando PrEP no momento no nosso país. E nesse slide já dá para mostrar essa disparidade de pessoas predominantemente brancas e homens que fazem sexo com homens gays, que moram em grandes centros, de nível socioeconômico mais alto, nível superior de escolaridade. Então já se mostra essa disparidade com relação ao acesso no nosso país. Mas, para a nossa comemoração, entre aspas, porque a gente tem muitos desafios de implementação, passamos de 100 mil pessoas em uso de PrEP no nosso país, né? Agora, vamos comparar o nosso cenário do Brasil para ver que a gente não está tão bem assim com relação à implementação e número de pessoas utilizando. Está aí as 217 mil iniciações de PrEP desde o ano de 2018 no nosso país. Nosso vizinho argentino aí só com 3.900 iniciações. Olha a Tanzânia na África, 462 mil iniciações de PrEP, o Zimbábue com 800 mil e a África do Sul com 1 milhão e 300 mil pessoas tomando PrEP, para mostrar que realmente, apesar de a gente ter um destaque aqui na América do Sul, a gente precisa realmente ampliar o acesso para várias populações se a gente quer realmente que a PrEP tenha um impacto na redução de casos novos no país e que melhore os coeficientes indicadores de HIV aqui no São Paulo. São Paulo tem uma experiência bastante exitosa, a gente volta a dizer, a gente vai falar na aula, mas não é um fenômeno nacional, existe uma disparidade. São Paulo representa pelo menos metade, mais da metade dos usuários de PrEP de todo o nosso país, né? Está aqui novamente o perfil, né? Como a gente já mostrou no slide anterior, mostrando uma distribuição bastante concentrada entre 30 e 39 anos. A gente mostrou num dos primeiros slides da aula a quantidade de casos novos aumentando em HSH jovens entre 20 e 29 anos, e é um grupo que ainda não acessa tanto a PrEP. Mais do que isso, é um grupo que começa a PrEP e não continua tomando a PrEP, ou seja, a retenção é ruim, né? Nessa oficina agora, recente,
onde o objetivo era a construção de um plano de eliminação da AIDS como política pública, né, problema de saúde pública no nosso país até 2030, se estabeleceu uma meta, né, importante ter metas e coeficientes para serem discutidos e retrabalhados, de até 2027 ampliar em 142% o número de usuários de PrEP no nosso país. É um baita desafio, a gente vai precisar realmente caminhar para novas modalidades de acesso, segmento, para que a gente consiga ter esse indicador dessa magnitude de aumento, né? Como eu falei, o acesso e a persistência é um dos maiores desafios aí com relação à PrEP, aí mostrando nesse slide de vários estudos no mundo o quanto a retenção não é adequada. As pessoas param de tomar PrEP depois do terceiro mês, do sexto mês, do 12 mês, do 12º mês. Isso é ruim, porque essas pessoas, na maioria das vezes, não reduziram vulnerabilidade à aquisição do HIV. E aqui no Brasil, dado também lá do nosso Ministério da Saúde, mostrando que a descontinuação em PrEP ela é maior em mulheres, em homens heterossexuais, em pessoas trans, exatamente grupos onde a gente precisa aumentar o acesso e reter essas pessoas, né? E por que que essa persistência ela é tão complicada? E por que que as pessoas param de tomar PrEP muitas vezes, mantendo vulnerabilidade? Essa revisão é bastante interessante, ela mostra a complexidade, né, que deve ser seguida durante o segmento de usuários de PrEP, principalmente quem prescreve, para dar mais flexibilidade, especialmente ao acesso inicial e aos retornos desses pacientes para os serviços de saúde. E para isso, uma das estratégias para tentar ampliar acesso é tirar totalmente da mão do profissional médico infectologista outras profissionais prescrevendo PrEP, enfermagem, ou mesmo até profissionais da saúde da família, a simplificação, a integração do serviço, a diferenciação de acolhimento dos usuários. A gente tem nesse slide aí a ciência, a evidência científica muito forte, mas a dificuldade de implementação, dessa ponte de implementação do ponto de vista de saúde pública. E cada vez mais é frequente projetos no mundo que avaliam como a gente consegue ampliar. Esse é um projeto do Quênia, online, de começar a PrEP no mesmo dia. O nosso PCADT também, de uma certa forma, vê essas inovações globais e tenta implementar dentro do programa nacional, né? Essas ideias que são muito interessantes, que são exitosas em outros países do mundo. E uma coisa que é importante, o desejo e a necessidade de PrEP, ela oscila durante o tempo para o usuário. Ele pode parar, ele pode voltar, então é fundamental que os serviços se estruturem para permitir a fácil retomada da intervenção. Se ele decide parar por um motivo e depois quer voltar a tomar PrEP, tem que estar tudo muito fácil. Para isso é importante a prescrição no mesmo dia. Ele procura o serviço, ele começa, faz um teste de HIV, e isso também está previsto no nosso PCADT, né? Aliás, se sugere preferencialmente que esse teste comece no mesmo dia, avalie a vulnerabilidade do usuário. E olha que interessante, também um novo capítulo, um novo parágrafo do nosso PCADT, colocando a possibilidade de alternância entre as modalidades de PrEP oral. A gente vai falar da PrEP oral contínua, da PrEP sob demanda, mas o usuário, de acordo com a vida sexual, é permitida a mudança na forma de uso da PrEP. Isso tem que estar muito claro para o prescritor e quando ele aconselha esse usuário. Esse trabalho mostra um grande desafio apresentado agora em Glasgow, uma última grande conferência de HIV, mostrando lá na Europa os achados da vida real de uma pesquisa feita em alguns países, mostrando como o estigma ainda é uma barreira ao acesso à PrEP. Esse foi uma pesquisa feita em alguns questionários que perguntavam para o usuário barreiras. E olha que interessante, eles perguntaram para usuários de PrEP e para potenciais usuários de PrEP com relação se ele queria manter em segredo o uso de PrEP. E de maneira bastante interessante e curiosa, 28% de pessoas que já tomam PrEP querem manter em sigilo, por medo do estigma, serem julgados com relação ao comportamento, liberdade sexual. E 46% de pessoas que não usam PrEP, mas são potenciais candidatos, também querem manter em sigilo o uso de profilaxia pré-exposição. Bastante curioso, porque muitas vezes esses usuários, eles retiram a PrEP em serviços de pessoas que vivem com HIV e muitas vezes tem medo do estigma, de se achar que está indo lá porque vive com HIV também, ou mesmo julgamento, né? Até de próprios amigos, colegas, por que que você está tomando PrEP? Você não usa preservativo? E até um julgamento com relação ao comportamento sexual, tá?
O primeiro grande PCADT do Brasil é de 2017, que tinha indicações mais restritas para grupos vulneráveis, nem estava incluída a modalidade sob demanda. A gente tem um PCADT em 2022, junto com o guideline do CDC, que muda de forma bastante ampla as indicações para qualquer pessoa acima de 15 anos, que pese acima de 35 quilos, que tenha contexto de vulnerabilidade. Não necessariamente pertencer às populações-chave, né? Isso foi um dado bastante importante de introdução dentro dos guias. O guia do CDC também coloca a mesma indicação. PrEP para quem quiser, tiver indicação e não tiver nenhum critério para não usar, né? Sorologia negativa, o de creatinina maior do que 60, né? Mesma coisa o guia do CDC. E mais recentemente, a gente tem um novo PCADT agora, em outubro de 2024, eu recomendo muito para quem atende pessoas no dia a dia, com relação a segmento de PrEP, façam a leitura. E uma das duas grandes novidades, tem várias novidades nesse PCADT, é a possibilidade de utilização de autoteste para segmento clínico, e início da PrEP no modelo de teleatendimento, fora dentro dos consultórios, extramuros, e também, para nossa grande felicidade, a incorporação pelo SUS da vacina de HPV para os usuários de PrEP, né? Isso, antigamente, algum tempo atrás, a gente tinha que fazer com que esse usuário tomasse a vacina na rede privada, e o SUS introduziu, né? Nós temos uma nota técnica, a vacina quadrivalente para usuários de PrEP entre 15 e 45 anos, tá? Também no nosso PCADT, é importante na primeira consulta a avaliação de um teste HIV, falando da possibilidade de um autoteste para a modalidade teleconsulta, o rastreio de STs na primeira consulta, sorologia de hepatite B, tem inclusive para vacinação, né, de hepatite A e B, se as sorologias estiverem negativas, agora a possibilidade da vacina de HPV, e a gente torce também para a incorporação, quando estiver disponível, da vacina de Mpox, já que os usuários de PrEP concentraram a maior parte dos casos, junto com pessoas com HIV no mundo da antiga varíola de primatas. A avaliação de função renal no novo PCADT mudou. Se o usuário tem menos de 20, 30 anos, não tem nenhum fator de risco para disfunção renal, não é necessário, mas se ele é hipertenso, diabético, ou tem acima de 30 anos, é necessário uma avaliação inicial de função renal. É claro que é uma sugestão, é um guia, a gente pode solicitar se você tiver, né, na sua prática, se sentir mais seguro em fazer, e lembrar para o usuário que o sucesso da PrEP está relacionado à adesão e que a PrEP não protege contra outras ISTs. Isso é importante a gente falar do contexto da prevenção combinada. A gente começa com a dose de ataque de 2 comprimidos, tanto para a modalidade contínua quanto para a modalidade sob demanda, a gente vai explicar. Importante falar que no uso contínuo a dose 1 comprimido por dia, e falar para o usuário dos eventos adversos que podem acontecer logo no começo, náuseas, diarreia, cefaleia, isso realmente tem uma distribuição que acontece e geralmente é fugaz, explicar que isso vai durar 1 ou 2 semanas, até para não desmotivar o usuário nesses sintomas que realmente podem acontecer. Eu destaco como habilidades do profissional do atendimento de PrEP, acolhimento, habilidade de comunicação, zero discriminação, conhecimento clínico, manejo do tempo de consulta, e especialmente flexibilidade para o usuário não ficar sem PrEP na questão de alternância de vulnerabilidade, tá? Existe agora, eu achei bem interessante, trouxe para a aula, é um guia de implementação de PrEP. Na atenção primária, a gente conta muito para que a PrEP se expanda com a capitalização do atendimento da PrEP para profissionais do Programa de Saúde de Família e outros profissionais não médicos. Também uma informação importante, que é fundamental que o prescritor de PrEP conheça, é o tempo necessário para a proteção. Isso é uma pergunta clássica do usuário, e é importante contextualizar, já que ele começa a PrEP e ele vai querer entender depois de quanto tempo ele já pode estar protegido num contexto de vulnerabilidade. Para homens cisgêneros ou pessoas transdesignadas como sexo masculino ao nascimento, que não estejam uso à base de hormonoterapia à base de estradiol, né, 2 horas já é o tempo aí que já tem um nível de proteção. E para mulheres cisgêneros, pessoas transignadas do sexo feminino ao nascer, e qualquer pessoa que usa hormonoterapia à base de estradiol, pelo menos 7 dias, né? Então, importante essa contextualização, está bem destacado no nosso PCADT. A quantidade de doses semanais, porque a gente sabe que às vezes as pessoas esquecem, e é importante também contextualizar nas consultas o quanto ele deve tomar corretamente para que tenha um nível de proteção alto, que a gente vê nos estudos de fase 3 ou nos projetos de implementação. Então, é importante falar: sexo anal insertivo ou receptivo, ou sexo vaginal insertivo, perda de até 3 doses na semana, pelo menos 4 doses. E sexo vaginal receptivo,
se permite a perda de no máximo uma dose. Se você pegar um usuário, por exemplo, uma população, um homem que faz sexo com homem, que tomou uma semana menos de três, tomou 3 ou 2 doses, ele teve um evento de risco, o nosso PCADT, de forma bastante didática, se coloca a indicação de PEP, se ele não teve um risco e não está naquela semana com a quantidade no mínimo de 4 doses. E a mesma coisa, uma mulher, né, cisgênero, sexo vaginal, se ela perdeu mais de 1, 2 doses, menos durante uma semana, se tiver uma situação de risco, também é indicado o uso de profilaxia pós-exposição. Se está no uso adequado, dentro dessa logística, ok, então está aí nesse slide mostrando a questão das 4 doses e a questão de 6 a 7 doses para mulheres. Inclusive, tem uma publicação na CROI, que foi apresentada ano passado, uma avaliação de mulheres, de gêneros de 8 anos, mostrando aí, ó, o uso consistente de 7 comprimidos por semana, nenhuma soroconversão, aí de 4 a 6, de 2 a 3 e menos de 2, mostrando que realmente a adesão, a concentração vaginal é um desafio, não é aprovada a PrEP sob demanda para mulheres cisgêneros, então isso é algo que tem que estar bem claro na prescrição, né? E aí uma outra discussão, que eu vou passar muito rapidamente, a questão que foi muito discutido nos últimos anos, é um assunto até meio datado, mas PrEP e IST, obviamente, os estudos que avaliaram a questão de aumento de IST, a gente sabe que nesses estudos a gente concentra a população muito de alto risco, também os estudos de fase 3, que o aumento de IST já vem muito antes da era PrEP, né? E que um detalhe que é muito importante, nos estudos, a gente viu que uma proporção de 20 a 30% dos usuários de PrEP concentram quase 80 a 90% dos casos de ST. E a questão da compensação de risco varia muito de população para população. E os modelos matemáticos mostram que quem tem testagem regular, quem se testa, está retido no cuidado, tem um benefício populacional de redução de ST e diagnóstico precoce. Então, realmente não é um motivo para a gente diminuir ou demonizar a PrEP por causa de ST. A gente faz o segmento das pessoas, primeira consulta, depois 30 dias tem um retorno, tá, para avaliar evento adverso, depois retorno a cada 4 meses, onde vai ser avaliado se mantém indicação, as sorologias para ISTs, se está tomando as vacinas de forma adequada, então todo esse segmento é necessário. Eu vou mostrar na aula que há uma possibilidade no PCADT, depois de um ano que ele está fazendo uso adequado da profilaxia para exposição, se permitir a dispensação para 6 meses, um retorno a cada 6 meses. Mas isso vai depender do estoque local de cada farmácia, apesar de estar escrito no PCADT, recentemente lá no CRT mesmo hoje, a gente na farmácia discutiu que não há possibilidade no momento de dispensar a cada 6 meses pela questão de gerenciamento do estoque. E está muito claro no PCADT que isso vai depender de cada local, né? Também a novidade de exclusão de exames de função hepática. Eu sou um pouco reflexivo nessa indicação, especialmente pela questão de hepatite C. A gente vê muito caso de hepatite C aguda e é importante a gente avaliar risco, alguns comportamentos de risco do usuário, chemsex, uso de algumas práticas sexuais, né? E o monitoramento da função renal passa a ser anual, avaliado, claro, com a idade, os fatores de risco para comorbidade. Então, isso você pode individualizar no seu segmento, né? Está aqui um trabalho que foi apresentado agora no Congresso de Prevenção no Peru, mostrando a questão da aceitação de uma dispensação mais longa. Isso foi até discutido lá no Peru, no Congresso, e claro que precisa de mencionar estoque, mas é possível dispensar por mais tempo o PrEP, sim. A questão do rim é mito mesmo, tem várias meta-análises mostrando que tem que monitorizar, especialmente com comorbidade, como eu falei, né? Evitar drogas nefrotóxicas concomitantes, quando você tem um usuário que tem disfunção renal e a modalidade sob demanda se encaixa melhor para ele, porque não tem uma atividade muito constante, consegue programar a atividade sexual, é uma boa possibilidade. E ainda uma grande discussão se vale a pena fazer densitometria óssea nesses pacientes, talvez com uso prolongado, um paciente com idade acima de 50 anos, talvez valha a pena discutir isso sim. Esse foi uma outra publicação que eu trouxe lá de Glasgow, mostrando a alta prevalência de uso de suplementos para usuários de PrEP. Então, isso a gente vê bastante, o uso de creatina, e não é uma contraindicação. Obviamente é necessário estabelecer dose máxima, entender melhor o papel de suplementos dentro da PrEP, mas não há nenhuma contraindicação. Com relação aos casos de falha de PrEP, são raros os casos. A adesão alta praticamente tem um nível na vida real superior a 99%, mas lembrar que quando você tem atividade sexual com alguém que tem resistência ou até fenômenos de ST na mucosa, podem gerar casos de falha da PrEP. É importante também falar isso com o usuário.
Atualização do PCADT, que é bastante interessante. Uma eu já falei, que é a questão do tempo, né? é, com relação à dispensação, que vai se discutir até ampliação para 6 meses dentro de alguns contextos, e a questão da interrupção, né? Quando a pessoa tem uma atividade sexual e ela vai interromper, quanto tempo depois da atividade ela deve continuar usando o PrEP para continuar a estar protegida? Em mulheres cis ou qualquer pessoa usa a base de hormônio de estradiol, 7 dias após a última relação sexual, e homens cis ou pessoas não binárias não estejam o uso de hormônio à base de estradiol 2 dias após a última atividade sexual. É uma pergunta constante do usuário, então é importante a gente conjecturar. A PrEP sob demanda já é aprovada no Brasil desde 2022, o Event Drive, ou 211, todo mundo aqui conhece, né? A vida real mostrou um nível muito alto de proteção e é crucial explicar para o usuário que ele deve ser alguém que consegue programar a atividade sexual, senão ele é um candidato a fazer uso da PrEP oral diária contínua, aprovada para homens cisgêneros e pessoas transignadas masculinos sem uso de estrógenos. A gente não tem ampliação para outros grupos populacionais. Lá nos Estados Unidos, a gente tem outra modalidade de PrEP oral baseada na combinação do TAF e da entricitabina, que é o Descove, a gente não tem no Brasil, tem um pouco mais de segurança renal e de menos disfunção da parte óssea, não tem essa droga no Brasil, mas para entender que existe uma outra tecnologia oral, que é o TAF combinado com entricitabina. Com relação a outra tecnologia oral que estava em estudos, Latravir, ele não vai mais ser estudado para PrEP oral, né? Ele está sendo estudado junto com o par perfeito aí, talvez o lenacapavir, para tratamento de pessoas que vivem com HIV. O Latravir ele foi interrompido os estudos, provavelmente por um evento adverso, linfopenia, mas nós temos aí outra droga que está em estudo, que deve ganhar estudos de fase 3, a MK-8527, que também tem um mecanismo de ação parecido, translocação da transcriptase reversa, e há também estudos com tenofovir-alafenamida numa fase bastante inicial, dose semanal, e estudos em ensaios retais em primatas e vaginal, então talvez seja uma droga promissora aí, mas está mais na linha de frente essa inibidora, novo inibidor da translocação da transcriptase reversa de dose mensal. Talvez a gente até faça parte desse estudo, o Valdez pode falar depois aí, quando ele estiver falando das outras tecnologias. Mas, para finalizar a aula, a gente tem que falar da experiência da cidade de São Paulo, que foi a nossa grande orgulho dos últimos meses, últimos anos, aí com relação à estratégia de ampliação da PrEP. Esses foram os trabalhos que a Prefeitura de São Paulo apresentou no Congresso Mundial de Prevenção agora no Peru, a PrEP online, a PrEP 24 horas, um modelo online, e a PrEP na rua, para alcançar as populações vulneráveis. Muito interessante, acho que vocês aqui estão os dados que foi um slide tirado lá do Congresso, uma redução de 50% de casos novos em São Paulo, em grupos específicos, uma redução bastante significativa, mais 50 mil pessoas registradas em PrEP e a dispensação desde 2018. E esse serviço que é o PrEP Online, né, que funciona todos os dias, onde o usuário pode fazer uma teleconsulta no horário adequado, às vezes noturno, quando ele consegue fazer, das 22 até as 22 horas. E aqui eu trouxe a máquina, né? Como é feito na dispensação? Ele passa em consulta, faz lá o teste, com o QR Code ele vai na máquina, e aqui tá para mostrar para vocês como funciona. Ele entra lá no aplicativo, agenda a consulta, com o QR Code ele vai na máquina depois da consulta, retira lá a PrEP, numa primeira dispensação de 30 e depois de 120 dias. E também lembrar que essa máquina também fornece profilaxia pós-exposição depois de uma consulta. Então, é uma grande ideia da cidade de São Paulo, que realmente teve bastante destaque aí na apresentação do Congresso Mundial, que teve de prevenção, só para trazer para vocês uma inovação que faz parte de uma série de ações da Prefeitura de São Paulo, não só a questão da máquina de PrEP. Então, bastante interessante. A inteligência artificial vai vir muito forte, foi apresentado alguns trabalhos para como a gente consegue, por geolocalização, mapear políticas públicas para aumentar o acesso da PrEP. A inteligência artificial segue os algoritmos que todo mundo tem, rede social, então a gente está sendo vigiado o tempo inteiro e consegue realmente chegar em políticas públicas para tentar ampliar, né? Isso aqui foi até uma meta-análise mostrando o papel da inteligência artificial e como deve ser ampliado para os próximos anos. E agora, para finalizar, os objetivos principais, que era falar do acesso, né? Como eu consigo expandir PrEP, integrando o serviço de saúde,
com pacotes abrangentes que vão falar de saúde reprodutiva, redução de custos. O Brasil é um exemplo da redução de custo. Os serviços baseados em comunidade, de forma mais acessível e culturalmente sensível para chegar, as tecnologias digitais, aplicativos online, pesquisa e avaliação contínua, os projetos que foram feitos no Brasil de aceitação da PrEP oral e agora o projeto da PrEP injetável que está sendo feito, vão contribuir de forma definitiva para identificar barreiras e agentes facilitadores de acesso à PrEP e políticas públicas, advocacy, papel de ativistas, organizações locais, vão ser importantes, cruciais. E as minhas take-home messages são: ninguém tem dúvida de segurança e efetividade da PrEP oral. Só que a PrEP oral ainda não é um fenômeno para todas as pessoas. A implementação e persistência ainda está no sinal amarelo. Ideias criativas e viáveis são bem-vindas para a implementação. Escutar o usuário, tirar da mão do profissional só de um único profissional é importante. A PrEP deve caminhar para um painel diverso, onde o usuário vai escolher a melhor tecnologia para os próximos anos, mas ainda o estigma é algo a ser vencido com relação à PrEP. E é importante, o último lema do Congresso Mundial foi que o usuário é importante, a questão do prazer na atividade sexual vai exigir que muitos nós, profissionais e infectologistas, se reeduquem com relação às opiniões, os conceitos do que é saúde e que a gente consiga se redefinir, tirar nossas opiniões muitas vezes estigmatizadas com relação à PrEP e os usuários de profilaxia pré-exposição. Gente, muito obrigado aí. E depois a gente vai, o Valdez agora vai fazer a apresentação, mas é isso aí, deixa eu tirar minha apresentação da tela. Excelente, Álvaro, muito obrigado. A gente pode deixar as perguntas para o final. Então, agora eu queria passar a palavra para o Valdez, que vai nos falar sobre a PrEP injetável ou PrEP de longa ação. Obrigado. Acho que você está mudo, viu, Valdez? Entendo. Agora sim, pode falar, doutor Valdez. Bom, boa noite, muito obrigado ao Paulo, ao Álvaro pelo convite. Álvaro, parabéns pela apresentação excelente. Estou aqui no modo apresentação. Então, Paulo e Álvaro me pediram para falar sobre PrEP de elongação e o meu conflito de interesses. Pandemia de HIV, o Álvaro já falou isso. Cerca de 40 milhões de pessoas vivendo com HIV, dados da UNAIDS 2024, estimava que em 2023 tinha 40 milhões de pessoas vivendo com HIV, 1,3 milhões de novas infecções por ano e 630 mil mortes. São números assustadores e que a gente realmente precisa melhorar esses números para conseguir atingir aquelas metas de diminuir a transmissão do HIV até 2030. Então, a epidemia de HIV na América Latina, 2,3 milhões de pessoas com HIV, 73% em terapia antirretroviral, 30% com diagnóstico tardio. Prevalência de HIV em HSH na América Latina varia de país para país, mas tem variado em torno de 20% a 33%. Aqui no Brasil fica em torno de 18% dos HSH, como a gente pode ver aqui no mapa, principalmente na região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro. Nas mulheres trans, a prevalência na América Latina é de perto de 26%, mas as mulheres trans elas têm 96% maior risco de se infectar pelo HIV. No Brasil, as mulheres trans estão em torno de 40% de prevalência de infecção pelo HIV. Aqui a gente observa que de 2010 para 2022 houve aumento do número de casos em trabalhadores do sexo, em homens que fazem sexo com homens e em mulheres trans, na América Latina. No Brasil, a epidemia é muito concentrada, principalmente em homens que fazem sexo com homens e em mulheres trans. A prevalência na população geral é baixa, de 0,4%. Esses dados aqui o Álvaro já mostrou, mas é importante a gente mostrar de novo.
Cerca de 158 mil pessoas já iniciaram PrEP, pelo menos uma dispensa nos últimos 12 meses, mas somente em torno de 108 mil continuam em uso de PrEP, uma taxa aí de descontinuação muito elevada, de 50 mil usuários já descontinuaram a PrEP. Quem é que mais usa PrEP no Brasil? Os homens fazem sexo com homens, aí 80%, de alta escolaridade principalmente, e a raça branca principalmente, maior número de casos. E quem que mais que interrompe? O Álvaro também já mostrou. As mulheres heterossexuais, os homens heterossexuais e as mulheres trans. Por que as pessoas interrompem PrEP? Vários fatores levam à interrupção da PrEP. Efeitos colaterais, tamanho do comprimido, dificuldade com o comprimido, o acesso, o custo, dificuldades com visita, estigma e discriminação, violência, uso de substâncias, saúde mental. A pandemia de Covid foi um fator importante aí para a descontinuidade da PrEP. Tudo isso faz com que a gente precise de outras formas de delivery de medicação para prevenção. Então, aqui a gente vê as que a gente vai falar mais hoje, que é a injeção intramuscular de longa duração e a injeção subcutânea de longa duração. Mas também temos o implante subdérmico, quem trabalhava muito com isso aqui era MSD com islatravir, o anel vaginal, que é muito usado na África, uma taxa aí de sucesso de 30% a 50%, e os adesivos de microagulhas. Falando da injeção de longação cabotegravir, já está aprovada pela Anvisa, mas ainda não está disponibilizada no serviço público. A gente teve, para o desenvolvimento do cabotegravir, 2 estudos, o HPT-083, feito em homens que fazem sexo com homens, e mulheres trans com mais de 18 anos. Foi esse estudo que a gente aqui no Brasil participou. Aliás, uma participação bem importante do Brasil, mais de 800 voluntários incluídos aqui no Brasil, em apenas 4 centros. E o HPTN-084, que foi feito em mulheres cis no continente africano. População de alta vulnerabilidade, e para entrar no estudo tinha que não ter tido uso prévio de PrEP e precisava ter exposição de alto risco ao HIV, ser pessoas de alta vulnerabilidade. Então, o estudo constou de uma fase oral, que era o cabotegravir comprimido uma vez ao dia. Quem usava cabotegravir usava o placebo do comparativo, que é o Truvada. Eu vou falar Truvada, que fica mais fácil de falar que é tenofovir entristabina. O outro grupo recebia o tenofovir entristabina e o placebo do cabotegravir. Depois de 5 semanas, os indivíduos foram para a fase injetável. Então, entrou o cabotegravir de longação intramuscular, cada 8 semanas, só que lembrando que na segunda dose, ela era feita 4 semanas depois da primeira dose. Quem usava cabotegravir injetável, usava o placebo do Truvada. Quem usava o Truvada comprimido, usava o placebo do cabotegravir. Os 2 estudos são absolutamente iguais, o que muda é a localização do mundo onde foram feitos, e o 083 em homens HSH e mulheres trans, e o 084 em mulheres cis, continente africano. Esse estudo foi recomendado pelo Comitê de Segurança, o DSMD, a abertura dele porque os dados estavam muito favoráveis ao cabotegravir de longação. Então, a gente viu aqui que no 083, 73 participantes adquiriram infecção no grupo que usava Truvada, versus 25 participantes no grupo que usava cabotegravir de longação. No 084, 56 participantes adquiriram infecção HIV no grupo Truvada, 6 participantes no grupo cabotegravir de longação. Então, o cabotegravir de longação foi superior ao tenofovir entristabina oral diário na prevenção de novas aquisições de HIV no 083 e no 084. Medicamento altamente seguro, com poucos efeitos colaterais. Qual o efeito colateral mais importante? Reação no local de injeção. A gente vê aqui nesse slide, esse gráfico aqui de cima das barras verdes, é o referente ao HPTN-083. O de baixo, referente ao HPTN-084. Mas a gente vê que a tendência foi diminuição das reações no local de aplicação ao longo do tempo, e a grande maioria das reações foi de leve a moderada, grau 1 ao grau 2.
Apenas 2,2% dos participantes descontinuaram cabotegravir por reação no local de injeção. No 084, a gente observa que teve menos reação no local de injeção e um dado interessante é que não teve descontinuação por reação no local de injeção no 084, mostrando para a gente o que todo mundo já sabe, que as mulheres são mais resistentes. Infecções durante o uso da medicação. Então, ela pode ocorrer em vários momentos. Esse grupo A, aquisição do HIV no basal. O grupo B, sem exposição recente ao cabotegravir. Cabotegravir é iniciado após a aquisição de HIV. Durante fase de indução oral, cabotegravir, aquelas primeiras 5 semanas que tomava comprimidos. Injeções de cabotegravir no intervalo correto, injeções atrasadas de cabotegravir. O que a gente viu foi isso aqui, olha. Quem desenvolveu infecção teve injeções no intervalo correto, 6 casos de infecção. Depois a gente vai falar um pouquinho mais disso. Teve um caso com resistência no período de aquisição do HIV no basal, que estava naquela fase inicial. Sem exposição recente ao cabotegravir, nenhum caso. E durante a fase de indução oral, 2 casos de resistência. Então, em vários momentos pode ocorrer desenvolvimento de resistência. Desenvolvimento de resistência aos inibidores de integrase ocorreu no contexto da administração de cabotegravir de longação e aquisição não diagnosticada de HIV. No 084, também os mesmos momentos, mas um detalhe que chama a atenção é que nenhum caso desenvolveu resistência. Então, nenhum caso de aquisição de HIV com resistência, mutações de resistência à integrase, foi documentado na fase cega do HPT 084. A gente sabe hoje que o cabotegravir de longação ele suprime a replicação viral e retarda a produção de anticorpos. Então, os testes rápidos e os ensaios de antígeno anticorpo frequentemente falham em detectar a infecção. Precisamos de testes suplementares de anticorpos e o principal é a carga viral. Os níveis de HIV-RNA frequentemente baixos ou indetectáveis por longos períodos, mas é o método de escolha para diagnóstico. A gente sabe que a detecção tardia da infecção pelo HIV pode levar a um atraso no início da TARB e ao surgimento de resistência aos inibidores da integrase. Isso aqui na história natural. A gente sabe que na história natural, primeiro surge o PCR, né, que é a carga viral, depois a formação de anticorpos. Mas quando a infecção ocorre no cenário de uso de cabotegravir ou outro medicamento injetável de longação, o que ocorre é isso aqui, um padrão totalmente anômalo e sempre com níveis baixos de detecção. Então, por isso que é difícil a detecção da infecção no indivíduo que usa cabotegravir de longação. Tem esses casos de síndrome de Levy, foram aqueles 6 casos que eu falei. Então, foi diagnosticado como síndrome de Levy. Então, a duração meses, o HIV agudo em 1 a 2 semanas. Isso aqui é história natural do HIV. Na síndrome de Levy tem sintomas mínimos. A síndrome do HIV agudo, um quadro bem florido, todos nós conhecemos. Na síndrome de Levy, a transmissão é improvável. HIV agudo muito provável, tem viremia, a viremia geralmente muito elevada. E síndrome de Levy ocorre a resistência aos medicamentos, como a gente pode ver naqueles 6 casos que eu mostrei nos slides anteriores. No HIV agudo, geralmente não tem transmissão de resistência, a menos que ela venha seja transmitida. Não tem desenvolvimento de resistência. Cabotegravir de longação é altamente efetivo para a prevenção de HIV em HSH, mulheres transgêneras e mulheres cisgênero. Quando usado adequadamente, a PrEP e a base de tenofovir também é altamente efetivo. O efeito colateral mais comum foi reação no local da injeção. A maioria foi de intensidade leve a moderada. Relatos de reação no local de injeção diminuíram ao longo do tempo. Muito poucas reações no local de injeção levaram à descontinuação do cabotegravir.
O cabotegravir é seguro, geralmente bem tolerado, e os dados não sugerem questões de segurança durante a gravidez ou a amamentação. A gente vai mostrar mais adiante um subestudo do 084 que constata isso aqui. Isso foi apresentado no CROI desse ano e também na conferência de AIDS no meio do ano, o porquê que as pessoas escolheram cabotegravir ou o trovado oral. Geralmente é o seguinte, quem escolhe cabotegravir é aquela pessoa que prefere injeção e que não gosta de tomar pílulas todo dia. Tem o fato de que o cabotegravir foi superior ao trovado na prevenção do HIV e o fato de cabotegravir de longa ação ser mais conveniente, discreto ou mais fácil de aderir. Foram as razões que os participantes que escolheram cabotegravir justificaram para essa escolha. E as pessoas que escolheram trovada, pessoas que não gostam de injeção, os efeitos adversos do trovada são mais conhecidos ou preferíveis ao do cabotegravir, e preocupação a respeito da resistência se a PrEP injetável falha. Esse aqui é o estudo que eu falei para vocês, que mostra a questão da segurança do cabotegravir durante a gestação. Então, a subanálise do 084, um subestudo, e as mulheres que engravidaram durante o período de estudo, foi dada a elas a opção mudar para cabotegravir ou continuar com truvada. Então, elas tiveram o direito de escolha. Vai ficar com cabotegravir ou vai ficar com truvada. E o que a gente viu nesse estudo foi que os desfechos tipo nascimento prematuro, nato morto, morte fetal intrauterina, aborto espontâneo, foram semelhantes quando usou cabo e quando não usou cabo. Então, não houve diferença de segurança. E uma observação aqui, aborto espontâneo a gente tem que interpretar com cautela, porque muitas vezes o aborto não era legalizado nesse país onde o estudo estava sendo feito. Então, acabava que entrava como aborto espontâneo, porque as pessoas não podiam assumir que tinham feito o aborto. O tratamento, a PrEP, com lenacapavir. Lenacapavir é um medicamento novo, um inibidor de capsídeo, age tanto na entrada do vírus na célula como na saída. Foi feito um estudo, dois estudos, o Purpose 1 e o Purpose 2, o 1 e o 2. Esse aqui é o Purpose 1, que foi feito em mulheres cis, então foi lenacapavir subcutânea a cada 26 semanas, mais placebo do TAF ou placebo do tenofovir. Comparado com TAF antihistamina oral diário ou tenofovir antihistamina oral diário. Então, 3 grupos. Nesse estudo, no das mulheres, teve um grupo com TAF antihistamina e um grupo com tenofovir antihistamina. O que se viu nesse estudo foi extremamente promissor. Nenhuma infecção, 0 infecções no grupo do lenacapavir. A incidência de base de HIV nessa população foi de 2,41. No grupo TAF e antihistamina, 39 infecções pelo HIV, uma taxa aí de 2,02, e 16 infecções no grupo tenofovir e antihistamina, uma taxa de 1,69. As injeções estavam no tempo certo, em 91,5% no tempo correto na semana 26 e 92,8% no tempo correto na semana 52. A adesão, a gente vê aqui, a adesão baixa, ela acabou aumentando ao longo do tempo. Diminui a adesão alta e aumenta a adesão baixa, tanto no grupo do TAF antihistamina como do tenofovir antihistamina. Essa baixa adesão justifica esses números que eu mostrei no slide anterior, as taxas de ocorrência de infecção HIV no grupo TAF antihistamina e no grupo tenofovir antihistamina. A adesão às injeções no tempo certo foi alta. A maioria dos participantes em ambos, TAF antihistamina e tenofovir antihistamina, tiveram baixa adesão aos comprimidos e a adesão declinou com o tempo. De maneira geral, o medicamento é seguro e a gente não vê taxas diferentes de eventos adversos entre os grupos lenacapavir, TAF antihistamina e tenofovir antihistamina.
Então, medicamento seguro e com poucos efeitos colaterais, semelhantes ao do grupo TAF e antistabina, tenofovir e antistabina. Frequência de reações no local de injeção diminui nas injeções subsequentes. Do mesmo jeito que a gente viu no estudo do cabotegravir, no 083 e no 084, a gente viu também no do lenacapavir. As reações no local de injeção podem ser nódulos, dor ou inchaço. O lenacapavir é injetado no espaço subcutâneo e forma um depósito de droga que pode ser palpável embaixo da pele, mas é usualmente não visível. Conforme o medicamento se dissolve ao longo do tempo, os depósitos ficam menores e os nódulos resolvem ou reduzem substancialmente de tamanho antes da própria injeção. Reações no local de injeção, incluindo nódulos, diminuem com as doses subsequentes e também observado com o tratamento do HIV. Entre 25.329 injeções, apenas 4 reações no local de injeção levaram à descontinuação. Então, no estudo do lenacapavir, 4 mulheres descontinuaram pela reação no local de injeção. No do cabotegravir, não teve descontinuação por reação no local de injeção. Gestações foram comuns e os resultados foram similares às taxas esperadas na população. Então, taxa de aborto espontâneo, 10 a 20% das gestações reconhecidas clinicamente, aproximadamente 30% das gestações detectadas bioquimicamente. Os resultados de gestações foram similares àqueles esperados para a população. Não ocorreu nenhuma infecção HIV em mulheres cisgênero, recebendo prevenção com lenacapavir 2 vezes ao ano. A adesão à TAF, antistabina e tenofovir, antistabina oral diário foi pobre. A proteção contra HIV foi fortemente associada com a adesão à TAF e antistabina. Lenacapavir e TAF e antistabina foram seguros e bem tolerados. Lenacapavir aberto está sendo oferecido a todos os participantes do estudo. Este novo desenho de estudo, que compara com a incidência basal, né, cria uma via para futuros estudos de opções de PrEP e estudos de vacina de HIV. E foi apresentado em setembro, e depois foi apresentado no Congresso de Pesquisa e Prevenção, que ocorreu lá no Peru, em Lima, também foi apresentado no IDEA Week e no Congresso de Glasgow, os dados do estudo Purpose 2, que foi feito em homens que fazem sexo com homens, mulheres trans, gênero não binário. Então, foi homens trans e mulheres trans. Foi mulheres trans, homens trans e gênero não binário. Sem PrEP e sem testagem de HIV nos últimos 3 meses. Então, o grupo que era HIV negativo foi elegível e aí foi randomizado. Lenacapavir subcutânea a cada 26 semanas. São 2 injeções do mesmo lado do abdômen, uma no quadrante superior, uma no quadrante inferior. Depois de 6 meses, vai para o outro lado do abdômen, de novo 2 injeções, uma no quadrante superior, uma no quadrante inferior. E nesse estudo, foi comparado com tenofovir e antistabina. O grupo que recebeu tenofovir e antistabina recebeu o placebo do lenacapavir e o grupo que recebeu o lenacapavir ativo, o placebo do tenofovir e antistabina. O que a gente viu nesse estudo foi que ocorreram 2 infecções pelo HIV no grupo lenacapavir. Então, a taxa de prevalência foi de 0,1. A incidência de base de HIV na população foi de 2,37. E no grupo Torvada, no grupo tenofovir e antistabina, 0,93. Mediana de acompanhamento aí foi de 39,4 semanas. De uma maneira geral, o lenacapavir e o tenofovir e antistabina seguros e bem tolerados. A gente vê aqui qualquer evento adverso, 74% no grupo do lenacapavir, 74% no grupo do tenofovir e antistabina. A média de alteração de taxa de filtração glomerular estimada do basal, na semana 26, aumentou 1,2 ml por minuto no grupo lenacapavir
e diminuiu 3 ml por minuto no grupo tenofovir cistabina. Na semana 52, aumentou 0,6 ml por minuto no grupo lena, diminuiu 2,9 ml por minuto no grupo tenofovir cistabina. A frequência de eventos adversos e anormalidades laboratoriais foi similar entre os braços, com exceção de alterações na taxa de filtração glomerular estimada, que eu já citei aqui, significantemente diferente na semana 26 e na semana 52. A segurança foi consistente com os estudos prévios de lenacapavir e tenofovir cistabina. A mesma explicação que o tenofovir, o lenacapavir forma aquele acúmulo de droga lá embaixo da pele, que forma um nódulo, e à medida que o medicamento vai se dissolvendo, esse nódulo vai diminuindo. Um total de 15.239 injeções de lenacapavir placebo, apenas 29 participantes descontinuaram devido a eventos adversos e reações no local de injeção. 26 no grupo lenacapavir e 3 no grupo tenofovir cistabina. A gente vê aqui nesse gráfico 100 reações no local de injeção são as barras verdes, reações de grau 1, barras amarelas, e de grau 2, as barras vermelhas. E a gente vê aqui que aumenta com o tempo o percentual que não tem reações no local de injeção e vai diminuindo os de grau 1 e também os de grau 2. Houve apenas 2 infecções incidentes pelo HIV entre 2.179 participantes, recebendo lenacapavir 2 vezes ao ano para a prevenção do HIV. O lenacapavir reduziu a incidência de HIV em 96%, em comparação com a incidência de HIV de base, e em 89% quando comparou com o tenofovir cistabina. Foi a primeira vez que eu vi um estudo com a taxa tão baixa de infecção com o grupo tenofovir cistabina. O lenacapavir e o tenofovir cistabina foram seguros e bem tolerados. O lenacapavir aberto está sendo oferecido a todos os participantes do estudo. O lenacapavir continua a representar uma ferramenta nova e altamente efetiva para a prevenção do HIV, não dependente de adesão via oral. Então, é muito importante que a gente tenha as opções para oferecer para os pacientes. Quanto mais opções a gente tem, melhor. Esse congresso que eu citei ainda há pouco, que ocorreu no Peru, muito se falou das escolhas da PrEP. Então, o cenário ideal é que tenhamos na prateleira disponível tenofovir cistabina, TAF cistabina, cabotegravir, lenacapavir, anel vaginal, e a pessoa escolhe qual é aquela prevenção que melhor se adapta ao seu estilo de vida. O lenacapavir 2 vezes ao ano oferece uma escolha eficaz, segura e bem tolerada para PrEP, em homens cisgêneros, mulheres transgênero, homens transgêneros e pessoas de gênero diverso, e tem potencial para aumentar a captação de PrEP e reduzir o ônus global do HIV. Agradeço aos colegas que cederam slides, principalmente a doutora Beatriz Greenstein, nossa amiga, presidente do IAS, sempre dispondo aí os slides dela para a gente usar em apresentações. Agradeço a atenção de vocês, estamos à disposição para perguntas. Obrigado, Valdez. Excelente discussão. E Eu, queria Álvaro de convidar os Volta. colegas a abrir então para perguntas. E, Valdez, eu tenho já algumas questões para te fazer aqui. Eu fico muito preocupado. Nessa semana passada mesmo, eu atendi um usuário de PrEP que me trouxe uma densitometria óssea com osteoporose. É uma pessoa acima de 50 anos, fumante há muitos anos, usa frequentemente álcool também, né? E já está em PrEP desde 2018, foi um dos primeiros usuários de PrEP lá do nosso ambulatório. E claro que é uma pessoa que tem risco para osteoporose, então a gente, a cada 2 anos, vinha fazendo a densitometria e nessa densitometria agora veio com osteoporose. Ele usa PrEP diária, então eu disse para ele
Olha, como é que é a sua atividade sexual? Talvez a gente possa migrar para PrEP sob demanda. E comecei a explicar, né, a questão da disciplina que ele ia ter que ter, de prever quando ele ia ter relação sexual e tal, como seria a PrEP sob demanda. E ele virou para mim e disse assim: Olha, eu acho que não vai dar certo a PrEP sob demanda para mim. E é nesse ponto que a gente está, né? Quer dizer, a gente precisa de alternativas, né? O que que você acha, Valdez? Eu acho que a gente precisa realmente de alternativas. Estamos sem alternativas para a população 50 a mais, que é a população mais afetada por doença renal e doença óssea. O estudo em pré-picado que a gente está fazendo aqui no Brasil, 600, na verdade, um estudo da doutora Beatriz Greenstein, e tem 600 participando. O CRT também é um dos 100 participantes. Nesse estudo em pré-picado, precisava ter abaixo de 30 anos. Na época que a Beatriz convidou para o estudo, eu disse: Beatriz, será que não dá para pôr 50 a mais? Não, isso foi um pedido da Unitide, um dos patrocinadores do estudo, a Unitide, porque é a população mais afetada pela infecção pelo HIV. Realmente, a população jovem com menos de 30 é a população mais afetada pela infecção pelo HIV. Mas a população 50 a mais, ela está se expondo e a gente não tem outra alternativa para dar. E assim, a PrEP sob demanda, ela pode minimizar o dano, porque vai expor menos a drogas. Mas a PrEP sob demanda, ela funciona bem para quem faz pouco sexo, menos de 2 relações sexuais por semana, para quem é extremamente metódico, aquela pessoa que consegue se programar e dizer: eu vou tomar meu comprimido agora, só vou transar daqui a 2 horas ou mais. Consegue esperar. Não tem aquela necessidade de conhecer uma pessoa e iniciar um ato sexual imediatamente. Então, são vários fatores que levam que a PrEP sob demanda não seja uma alternativa muito boa para isso. Realmente, eu acho que a gente concorda com você, a gente precisa ter outras alternativas. Poderia ser o TAF antricitabina, que é um pouco menos tóxico para rim e osso, bem menos que o tenofovir antricitabina. Poderia ser o cabotegravir, poderia ser o lenacapavir. Cabotegravir já está aprovado no Brasil. TAF antricitabina não foi nem submetido à Anvisa, a Gilead não o submeteu porque o governo brasileiro não tinha demonstrado interesse na compra, então eles nem submeteram. E pode ser também o lenacapavir. O cenário ideal é que a gente tenha várias alternativas na prateleira e possa escolher qual alternativa melhor. Você falou desse caso com 50. Há um mês atrás, eu atendi no consultório um paciente de 63 anos que tinha uma relação homoafetiva estável durante muito tempo e a relação acabou e ele começou a vida de solteiro. E ele me procurou para fazer PrEP. Eu disse: olha, pela sua idade, vamos já fazer uma densitometria. A densitometria dele deu osteopenia. Eu expliquei para ele que o tenofovir possivelmente vai piorar a osteopenia dele. Mas ele disse: doutor, eu prefiro ter osteopenia ou osteoporose do que me infectar pelo HIV. Ele está certo. Mas, assim, é extremamente importante que a gente tenha outras alternativas para oferecer, principalmente para essa população 50 a mais. A população mais jovem, o problema é a dificuldade de adesão. A gente vê que a população mais jovem, eles começam a PrEP no embalo, é baixa a primeira dificuldade. A PrEP acabou no final de semana, simplesmente esqueceram a PrEP. Então, é uma população que não adere tanto quanto a população mais idosa. Mas, assim, a gente precisa realmente ter outras alternativas, tanto para jovens quanto para idosos. Nesse caso aí, por exemplo, eu disse para ele: olha, tem que moderar o álcool, tem que parar de beber, tem que parar de fumar. Eu vou Fazer tratar a sua atividade física, osteoporose, é, musculação. musculação, corrigir a vitamina D, eu tratei a osteoporose dele, mas é preocupante, né? Pelo menos se a gente tivesse entre estabina e TAF para alguns casos, né? Também Sim. uma outra situação que me aconteceu, não recentemente, mas já me aconteceu no meu ambulatório de PrEP,
um jovem, daí jovem mesmo, diabetes mellitus tipo 1, e já com alguma proteinúria, porque desde o começo da adolescência ele já usava insulina, e já agora perto dos 30 anos, usando insulina, já tem ali uma pequena proteinúria, né? Claro que não são, isso não é a maioria dos casos, mas esses casos, eles demandam opções, né? Sim. Porque tenofovir para essas pessoas, TDF, né? É muito complicado. Agora, por outro lado, eu quero te fazer uma questão aqui, uma outra questão. Eu vi que tem uma, eu vou colocar aqui depois a questão do colega no chat, mas que é a questão do custo, né? Como é que nós vamos? Eu acho que aí é parte também da questão, um custo adequado, né, para a realidade brasileira, porque o custo que é hoje colocado, por exemplo, do cabotegravir na rede particular, ele é inviável para a saúde pública, né? O lenacapavir nos Estados Unidos tem um custo altíssimo também, né? Então, eu acho que também precisa haver aí uma negociação para que a gente tenha um custo adequado, né? O que você acha disso? Eu concordo plenamente com você, eu acho que o custo realmente é elevado, mas assim, tem que pressionar, o governo tem que pressionar, e eu acho que assim, usar o concorrente para abaixar os preços, chamar a Gilead, chamar a GSK e dizer, olha, esse preço não dá, e vamos ver quem é que consegue chegar mais barato. Quando o governo decidiu implementar inibidor de integrase na primeira linha, que foi uma das reivindicações da Sociedade Brasileira de Infectologia, que eu encabecei como coordeno o comitê de áreas da SBI, a gente pediu que naquele momento poderia ser dolutegravir, poderia ser raltegravir ou poderia ser alvitegravir com combicistrato. Qualquer um dos três inibidores de integrase servia para o nosso propósito de inibidor de integrase na primeira linha. Ia depender da negociação. É lógico que cada medicamento tem suas vantagens. No caso do dolutegravir, tinha a vantagem de ser uma vez ao dia, com maior barreira genética e sem a necessidade do potencializador farmacocinético, né, do booster, do combicistrato. E acabou que o governo conseguiu uma boa negociação com a GSK. Eu acho que o Ministério já tem esse canal de negociação com a GSK e pode e deve apertar a GSK para conseguir preços mais baratos. A negociação do Brasil por dolutegravir foi uma das mais vantajosas do mundo. Foi, acho que talvez o preço mais baixo do dolutegravir no mundo foi inicialmente para o Brasil. Então, é questão de chamar para a mesa de negociação. E eu acho que nesse cenário é muito bom que tenha surgido uma nova opção, que é o Lenacapavir, porque o governo pode chegar e dizer, olha, desse preço eu vou ver o concorrente para ver se qual dos dois seria melhor. Eu fico na dúvida se tivesse todas na prateleira, o que era que iria direcionar a escolha do médico. Mas eu sou muito favorável à escolha compartilhada, o voluntário, o participante, o paciente. Na verdade, o usuário de PrEP não é paciente porque ele não tem doença, né? Mas o usuário de PrEP deve decidir junto com o médico, à luz do conhecimento que o médico vai transmitir para ele. Mas é importante que você dê a autonomia da pessoa, ajudar a decidir, isso no cenário ideal que a gente tenha todas as ferramentas na prateleira. Porque se o indivíduo já escolhe, já ajuda na escolha, a chance dele se adaptar e aderir e não querer interromper é muito grande. Então, tem que ter negociação e o cenário ideal, o mundo ideal mesmo, que eu espero que a gente chegue lá, é ter cabotegravir, lenacapavir, tafencistabina. Eu ainda acho que um terceiro ou quarto jogador nesse cenário vai mudar muito. Quando sair a molécula semelhante ao islatravir, que vai vir para PrEP oral, um comprimido por mês, eu acho que isso vai ajudar a baixar o preço do cabotegravir, a baixar o preço do lenacapavir, porque vai facilitar a escolha para os pacientes. É mais fácil tomar um comprimido uma vez por mês que tomar uma injeção de 2 em 2 meses. Mas, assim, a medicina está evoluindo muito.
A própria GSK está avaliando carbonatografia a cada 4 meses. Tem um novo inibidor de integrase da GSK, que é uma injeção a cada 6 meses. Então, tem coisas melhores por aí. A Gilead está testando, ou vai testar, não sei se já começou o estudo, o lenacapavir uma vez ao ano. Então, o cenário é promissor para o futuro. E a gente vai lidando com o que a gente tem, esperando que os avanços cheguem logo ao Brasil. Que os pacientes perguntam. Ontem um paciente meu leu sobre lenacapavir em algum lugar, aí mandou uma mensagem para mim, a foto da injeção já está disponível no Brasil? Eu disse, ainda não, só estudos clínicos. As pessoas ficam sabendo e cobram, né? Então, vamos esperar aí tempos melhores no próximo ano, começo do próximo ano. O colega está perguntando se tem outras opções de PrEP disponíveis na rede privada. Tem para quem não tem dinheiro que possa bancar, né? Porque assim, é difícil, é caro. Na verdade, o cabotegravir está aprovado pela Anvisa, mas eu não sei se já está na prateleira ou se a outra vez, faz um tempinho que eu tentei prescrever cabotegravir para PrEP, paciente comprando, tinha que importar e era importação para o paciente. Então, ia demorar um pouco, não tinha de imediato. Eu não sei se já chegou. Aí a gente pode depois. Prometo que eu vou perguntar para o pessoal da GSK e posso dar a resposta depois. Tá certo. E eu queria te perguntar uma coisa da sua experiência com os estudos que você liderou aí no CRT, vários estudos de longação. Como é que é a operação desses estudos, né? Porque a gente fica com muito receio. Como é que nós vamos fazer no SUS para implementar o dia que a gente tiver, por exemplo, cabotegravir intramuscular ou até mesmo o lenacapavir subcutâneo? É, foi complicado, é complicado. Como é que você enxerga isso no dia a dia do SUS, né? Até porque, junto disso, me fica muito assim a preocupação, né? E aí eu quero saber da sua experiência nos estudos, da questão daquela pessoa que não volta na data correta para receber a injeção, né? Os riscos que a gente vê de eventualmente você ter níveis séricos e exposição baixa do fármaco, e aí a pessoa ter uma infecção, eventualmente uma variante resistente, né, uma quase espécie resistente, e aí você imagina o seguinte, que o cabo é um inibidor de integrase de primeira geração, né, a gente usa muito dolutegravir, apesar de que foram raros episódios que ocorreram, mas o Lena hoje ele está liberado, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa para multi-experimentados e tem baixa barreira genética. Então, me preocupa muito como é que a gente vai fazer para isso dar certo no SUS, né? Como é que foi a sua experiência nos estudos, Valdez? No estudo do cabotegravir e do lenacapavir no 083 e no Purpose do lenacapavir, a gente trabalhou com aviso para os voluntários, lembretes. A gente, aqui na Casa da Pesquisa, não só nesses dois estudos, mas na maioria dos estudos de tratamento de HIV, tratamento de mpox, tratamento de hepatites, a gente costuma mandar um WhatsApp 3 dias antes da consulta, lembrando, e manda um na véspera da consulta. E quando ele não vem na consulta, no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte, a gente manda um outro WhatsApp perguntando o que aconteceu, se teve algum problema, se quer remarcar. Mesmo assim, a gente ainda tem pessoas que desistem do estudo e a gente fica correndo atrás, explicando, olha, você está tomando um medicamento de ação prolongada, que tem a cauda farmacocinética, se você se infectar nesse período, você tem grande chance de desenvolver resistência viral. Então, vem aqui para a gente fazer a fase de washout, né, que é aquela fase que a gente administra a truvada via oral para diminuir o nível do injetável de elongação. Mesmo assim, a gente ainda tem alguns pacientes que não voltam, que não retornam. Mesmo sendo injetável de elongação, bem tolerado, a cada 2 meses ou a cada 6 meses, não voltam. A população que tem
um segmento que é muito mutável. Então, a gente está com a situação que tem uma moça trans que já avisou a gente quando ela estava morando na Espanha. A gente fez o contato para tentar ver se achava um centro na Espanha. Quando a gente foi dar o retorno para ela, ela já tinha mudado para a Itália. Aí a gente foi ver centro na Itália para tentar encaixá-la lá no serviço. Já mudou para outro país. Então, é difícil. A gente tenta, mas é difícil. Eu acredito que no SUS, quando estiver disponível, a gente tem que trabalhar também com mensagens para lembrar do agendamento médico da necessidade de vir tomar nova injeção. Aqui no CRT, no ambulatório de rotina, eu não sei se no período que você estava aqui, você não alcançou isso, porque você já foi daqui, mas no período no CRT, a gente manda mensagem toda sexta-feira para todos os pacientes agendados na semana seguinte. Quem cuida desse trabalho é a Simoninha. E isso ajuda bastante a diminuir a perda de segmento. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa se acostumar a fazer mais, a lembrete de agendamento, do jeito que a gente faz para consulta. Verdade, vai ser desafiador, né? Agora, é claro que a maioria faz direitinho, né? Vem, né? Eu acho que é a minoria que muitas vezes não volta e a gente precisa estar buscando aí ativamente e tal, justamente para a segurança dessa pessoa mesmo. Bom, com isso aqui, nós estamos chegando no final da nossa discussão. Eu queria agradecer a Valdez e Álvaro. Álvaro teve que sair um pouquinho mais cedo, que ele tinha uma outra aula para dar. Agradecer a todos que estiveram conosco aqui. Essa aula fica gravada, vai para o site da SPI e pode ser acessada depois, sob demanda, aí para quem quiser assistir e estudar.